Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pós-Mind, nosso podcast aqui neste canal que conecta você a tudo que nós queremos entregar. Eu sou a Vera Araújo, educadora financeira e empresária contábil, mãe e esposa. Tenho parceria com a Soraya em diversos projetos, inclusive sou sócia dela também na Caleb Assessoria Empresarial. Estamos aqui nesse espaço. Gente, deixa eu dar uma interrompida nessa abertura. Tem acompanhado o nosso podcast? Nos anteriores, nós estamos com novos convidados aqui, tem trazido para vocês conteúdo relevante que fala do dia a dia, tudo que você precisa saber no empreender, nos bastidores de uma empresa. E, no finalzinho aqui, só quando terminar, você faz um favor para mim? Pega o link, compartilha lá com os grupos onde você faz parte. Divulga bastante. Curta, compartilha e coloca joinha aí pra gente, viu? Pronto? Vai e volta, abertura, né? Bora. Fala, galera, eu sou a Soraya Mendonça, sou educadora financeira, mentora empresarial, cientista contábil, sócia da Vera. Mas, como eu sempre digo, antes disso tudo, eu sou gente, um ser humano cheio de qualidades e cheia de defeitos também. Mas uma coisa que eu tenho certeza absoluta que eu sou e você também é um projeto de Deus que nasceu para dar certo. Então, filho, se não deu certo ainda, é que você não está seguindo aquele caminho que ele está determinado para você. Porque nós nascemos para dar certo, sim. Inclusive os nossos convidados também. Aqui só tem gente porreta. Já começa assim, ó. Que gente, eu adoro premiação, você não tem noção. Sou que nem criança. Muito competitiva. Rolou uma premiação, eu já vou lá. Falo, Vera, nós vamos concorrer a tal coisa. Mas o quê? Aí faz campanha, divulga. Então, a nossa convidada de hoje já trouxe, falou, posso mostrar? Deve. A gente deve sempre honrar aquilo que a gente conquista, porque a gente tem mania de minimizar as nossas conquistas, porque senão vai parecer que eu sou arrogante. Cara, isso é bom, você lutou por aquilo. Então, a gente tem que reconhecer sim. E você já vai saber o que quer dizer isso daqui, qual é a história que conta por trás deste prêmio. É verdade. Eu vou fazer uma pequena introdução, que eu acredito ser muito importante. Eu me conectei com uma Roberta, conheci ela no espaço lá em Alphaville. Bati um papo, um abraço daqui, oi, seja bem-vinda, vai lá por áudio e tal. E eu vendo a mulher anda daqui, vai pra lá, vai. Nossa, falei, gente do céu. Que espoleta, né? 220, eu acho que 480. E aí, um certo momento, eu falei, eu vou chamar a Roberta para bater um papo, para falar para ela a respeito de um projeto e também entender qual é o movimento aqui que ela tanto que vai e vem, né? Vamos sentar para a pessoa que está ali agitada, ela vai contar mais. Sentei e acho que foram 8 a 10 minutos de bate-papo. Gente, fiquei assim emocionada, me conectei, falei, gente, precisa, a sua história de fato, o mundo tem que saber. Mas é claro que ela vai ficar à vontade para contar do movimento, que ela falou assim, eu tenho um movimento, começou assim, começou pequenininho e tal, esse movimento foi ganhando uma proporção muito grande e tal, hoje eu tô mais focada para fazer dar certo, teve um passado, né, teve um momento de pausa, agora eu tô retomando, e aí retomando mais madura, né, retomando com mais força, e sabendo que deu certo, que não deu certo, e aqui vai deslanchar. Seja bem-vinda, Roberta. Fala um pouquinho a seu respeito, porque a Soraya tem umas perguntas quando a gente faz entrevista. Não, e é assim, tá todo mundo empolgado, que não sei o que. Então, quem é você? Quem é a Roberta? Aí a pessoa fica assim, então eu sou eu. Você até de onde vim. Muito bom. Fique à vontade, Roberta, para falar um pouquinho a seu respeito. Eu fiz essa pequena introdução porque, de fato, eu me apaixonei pela forma que você expõe, pelo seu olhar, essa questão de você ir e vir. Porque quem olha assim fala, essa mulher é dura demais. Mas se eu vou chegar perto dela, ela vai falar, quem é você? Mas quando começa a conversar com você, você começa nesse abraço. Não, vem aqui. Não, depois a gente fala, um minutinho, não esqueci você, tá? Peraí. Aí você vai se sentindo acolhido. Ela fala, ela vai me ouvir. O momento dela, que foi 10 minutos de bate-papo, ela ouviu. Vai lá, Roberta, fique à vontade. Muito bom. Primeiro, gratidão por vocês terem me chamado aqui para conversar. Eu já me sinto em casa, me sinto já acolhida e amiga de vocês também. Tem amigos que é mais chegado que irmão, né? Que por um breve momento você faz ali uma amizade e aí parece que você conhece essa pessoa há mais de 10, 15 anos, né? E eu tenho essa empatia por você, Vera. Eu tenho empatia por você também, a gente está um pouquinho distante, mas quando eu colo do seu lado, quando você vai lá, tem muita simplicidade na sua fala. E eu sou a mulher que gosta das coisas do simples, porque o simples que chega no extraordinário. Eu acredito muito nisso. Então, obrigada.
E tô aqui, vamos lá para as perguntas, para os desafios. Eu já falei assim para ela, olha, eu sou polêmica, pode falar tudo? O que eu mais gosto de podcast é que é sem censura. Vai! Eu sou polêmica. Eu posso. Eu falei, fique à vontade. Se vai fazer, faz parte da história, vai transformar a vida, rapaz, bora pra polêmica. Ruim é quando é aquela polêmica que não agrega nada na vida das pessoas. E a sua, viu? Vai ser, é sensacional. Vai, solta. Conta pra gente. Conta a sua história, como começou a empreender no social, como começou, tem a sua vida a empreender no CNPJ, como que você faz esse link. Fique à vontade, Roberta, assim, aqui a casa é sua. Tá. Então, eu sou empreendedora desde os 10 anos de idade, né? Me considero empreendedora, um pouco fora da curva, porque eu sempre tive uma mentalidade de criança que não ornava muito com outras crianças. Enquanto as crianças iam para o lado A, eu queria ir para o outro lado e eu já via que tinha alguma coisa diferente em mim. E nesse meio tempo, eu me olhava muito sozinha, sempre muito sozinha, né? Mas com uma vontade muito grande de fazer algo que nem eu sabia o que era. E como todo mundo tem uma história e uma família, eu tinha a minha, cada um tem um pai e uma mãe diferentes, às vezes mais bravo ou não, mais carinhoso, ou até nem tem, às vezes separado, ou às vezes nem conheceu seu pai ou sua mãe, cada um tem a sua história e todas são histórias surpreendentes. A minha história foi meu pai que chegou da Itália de 7 a 8 anos de idade, e ele chegou da Terceira Guerra Mundial, meu pai da Itália, e ele nos criou de um formato muito rígido, muito assim, bruto, vamos colocar a palavra assim, bruto, né? Então, sempre muito duro, sempre muito no estilo que o pai, que estava na guerra, o criou, ele só replicou junto com a gente. Então, nós éramos as 5 irmãs, e dali com 10 anos de idade, a gente já começou a entender que meu pai queria que nós trabalhássemos. E com 10 anos de idade, ele falou para mim que eu precisava comprar meu próprio lápis, o meu próprio caderno, que ele não ia comprar, que era para mim me virar, se vira. Eu falei, então tá bom, para mim, vou me virar. Assim, eu não tinha a imensidão daquela palavra naquele momento, sobre comprar o seu próprio caderno. Hoje, um adolescente, uma criança, espera que seus pais vão lá, vai na lojinha junto, compra o material e tudo. Espera que compre um iPhone, né? Espera, não é nem um caderno mais. É verdade. Hoje é um telefone, é um iPhone, mas eu digo na questão de quando começa as aulas ali em janeiro, fevereiro, tem essa coisa, né? Ou recebe da escola ou vai comprar. Mas eu não tive essa fase, eu tive que realmente ter que me virar para fazer isso. Então, eu já comecei desde cedo a empreender, bater nas portas, começar a trabalhar nessa idade de 10 anos, eu já comecei a empreender. Comecei como sacoleira mesmo, né? Vendendo tudo que eu via na minha frente, eu batia nas portas, nas avenidas, e aí eu comecei a vender. E tive meus filhos, eu casei nova, eu casei com 18 anos, hoje eu estou com 43, então com 18 anos eu conheci meu marido, a gente casou, e ele tinha as dificuldades dele, eu tinha a minha. Só que a minha eu sou muito independente, eu não preciso de você, né? Então a minha história polêmica é essa. Hoje a gente tem muitas mulheres que, assim, por ter uma história com o pai, ela não consegue, não porque ela não quer se sujeitar, ela quer ficar andando nesse caminho, não. Ela já foi criada para isso, de ser independente, de ser a caçadora dela mesma, ela vai ter que se virar. Isso, na verdade, virou um conflito dentro do meu lar, dentro do meu casamento, e eu continuei naquela independência desde sempre, e durante o processo isso foi se adornando, mas até aí muita briga, muita discussão durante esse tempo de casamento. Hoje não mais, graças a Deus, mas naquele tempo, com 18 anos, jogou 2 gatos dentro do saco e fechou, né? Então, assim, mas enfim, só para o meu desafio maior, um dos maiores que eu lembro de algumas histórias, foi que um dia a gente estava sem fralda para comprar e sem leite para o meu filho que estava com 6 meses de idade. E aí, como eu sempre fui uma mulher de muita ação, eu não fico olhando a oportunidade aparecer, eu crio ela, né? Porque, assim, falando sobre empreendedorismo, eu acredito muito que empreender você precisa criar as ações, você precisa criar as oportunidades. A oportunidade não vai cair no seu colo e você, olha, eu tenho aqui uma oportunidade. Quando essa oportunidade alguém fala para você que tem, ela vai te dar um copo vazio e você vai ter que procurar água para você encher. Então, eu acredito nisso. Então, eu olhei para uma garrafa que tinha dentro de casa, com café, e era o que tinha, a gente não tinha nem o que comer. Eu falei, pois eu vou vender café. Peguei a garrafa, aí meu marido falou pra mim, mas aonde? Eu falei, não sei. A gente precisava comprar o leite dele. E fui. Nessa que eu fui, primeira garrafa, eu vendi, eu cheguei, coloquei um óculos desse tamanho escuro, com uma vergonha, né? Mas eu tive que enfrentar.
primeiramente, a minha vergonha. Então, mais um insight aí. Precisa encarar as vergonhas e precisa encarar os medos. Eu tinha vergonha, mas assim, eu preciso encarar isso para saber o que que é. No fim até foi divertido, né? Porque tava aquele calorzão e tal. Na primeira loja que eu entrei falando assim, oi, bom dia, alguém quer café? Oi! Aí, os marmanjão eram numa autopeças, numa avenida só de autopeças. E eu me enfiei nesse lugar. Porque eu sabia que aquele lugar o povo tomava café e porque não tinha lugar nenhum na avenida, porque era uma avenida. E não tinha padaria perto em nenhum lugar. Então a minha cabeça foi, se eu for lá, eu vou vender. E aí eu fui toda envergonhada na primeira loja. E na primeira loja eu já vendi toda a garrafa. E aí o povo queria mais café e acabou. Então eu lembro como se fosse hoje. Era um copinho, 50 centavos o café. E aí acabou. E eu falei, puxa, deu certo. O que que eu fiz? Eu atravessei a avenida lá do outro lado, tinha um mercado. Eu comprei mais uma garrafa e voltei para casa. Fui lá, fiz mais café e voltei. Bom, no resumir de tudo isso, isso virou um trailer, né? Essa garrafa de café virou um trailer. Eu passei 6 meses na avenida vendendo café, e aí eu, como era muito levada, eu andava de moto. E aí eu estava andando de moto, eu caí e quebrei o braço. E como eu carregava no braço do lado direito o carrinho, que era um carrinho que virou 3 isopor grande de café. Era muito café e eu comecei a colocar também suco. E eu vendia muito, e aí eu tinha que carregar. Então era fazer, meu marido começou a fazer as coisas e eu vendia. E aí eu quebrei o braço, então a empresa faliu, né? Porque o braço que carregava o café, que era o zip isopor. Primeira quebra da empresa. Literalmente, quebrei o braço. Aí eu falei, bom, e agora? Eu tô com esse braço aqui quebrado e tal. Aí tinha um trailer que o cara tava se desfazendo na época, aí eu fiz uma negociação com ele de permuta, de troca, falei, ó, me dá uma chance aí, tô precisando levantar isso aqui, tal. Tava sujo, tava abandonado fazia 2 anos, ele queria vender por um valor. E aí eu entrei na negociação, né, que é onde o empreendedor tem que ter essa veia, que Donald Trump fala que isso é quase um feeling que se nasce com ele, que é uma expertise, é um dom. E eu acredito nisso também, que inteligência todos têm, mas esse feeling não é para todos da negociação. E aí eu tinha já isso dentro de mim, né? E aí eu negociei com ele, acabou que até hoje ele não falou, não precisa mais me pagar, eu fiquei lá com esse trailer. E eu comecei a empreender dentro desse trailer, né? Mas esse daí foi uma das histórias que no desafio, que eu falo que na hora da crise que se conhece o empresário ou o empreendedor, né? Então isso foi uma das minhas primeiras histórias. Aí se passou um tempo, sol e chuva, tava lá, a prefeitura veio e levou embora o trailer. E aí eu falei, puxa, tô me vendo de novo sem nada. Aí tava na avenida, eu falei, bom, vou voltar a ser sacoleira, vou vender lingerie. Tinha uma moça que tava lá com as lingeries dela, lindas as lingeries, na fábrica dela. Eu falei, bom, deixa eu pegar essas lingeries para vender. E aí ela falou assim, não, tudo bem, pode deixar em consignação. E aí vendia nessa mesma avenida que eu vendia esse café, eu comecei a vender lingerie de porta a porta. Só que nessa mesma avenida, ela tinha indústria, ela tinha fábrica, ela tinha empresas. E aí eu entrei na Volkswagen no Brasil. Quando eu cheguei lá, a diretora, ela gostou de mim, né? Eu vendi a lingerie para ela, falou, olha, precisa de uma recepcionista aqui, você não quer vir aqui para ficar aqui? E eu pensei bem, né? Falei, é uma boa ideia, né? Volkswagen, recepção, tudo muito chique. Falei, pode ser que dê certo. E aí fui. Dei uma pausa lá na sacoleira que tomava sol e chuva e fiquei na recepção uma semana. Deu uma semana e falei, olha, obrigada, mas para mim não dá, eu vou voltar para a rua, eu gosto de vender, eu vou para a rua, negociar, aquele movimento de ir e vir. Aí ela falou, não, então vamos fazer o seguinte, vende carro. Eu vou te colocar para vender carro. Aí eu falei para ela, olha, eu nunca vendi carro, eu não sei vender carro. Ela virou para mim e falou assim, ó, para você que é uma menina tão corajosa que enfrenta sol e chuva, para você vai ser muito simples, você vai ser a melhor vendedora aqui. E eu falei, tá bom, você tá falando, né? E aí fui, aceitei o desafio, mas para mim foi um bom desafio, porque nós tínhamos lá dinossauros vendedores super inteligentes que estavam há 20 anos dentro de uma concessionária vendendo carro. Eu não entendia de venda de carro, não entendia de faturamento, pior, né? Eu sei que na primeira semana eu faturei 10 notas fiscal erradas, em um único carro. Nossa. Isso para a concessionária é um prejuízo, isso para o financeiro, vocês que entendem pouco, é um prejuízo. E aí todos os vendedores, não, você tem que tirar ela é uma sacoleira que não entende nada, ela vai dar prejuízo. E ela falou, não, pode deixar ela, eu quero dar uma chance para ela, porque eu sei que o que está dentro dela, a força de vontade, é mais forte do que uma nota fiscal. E ela me deu uma segunda chance. Pois eu comecei a me relacionar, comecei a falar com todos esses clientes, eu bati durante... todos os meses consecutivos, durante 3 anos, eu batia 1 milhão por mês vendendo carro lá dentro. Eu fui a melhor vendedora. Por que eu fui a melhor vendedora? Porque eu tinha um talento, um dom dentro de mim que eu sempre tive desde criança, que era de servir.
Quando os clientes chegavam na concessionária, eu não olhava para eles querendo comprar o carro. Eu falava, eu só preciso servir um café e eu preciso ouvir eles. Porque como eu não sabia, eu falei, eu só preciso ouvir. Eu não sei falar, eu vou ouvir. E eles sentavam e começavam a falar da vida deles para mim. E ali já começou o meu chamado e a minha missão, que eu nem imaginava, né, que hoje, né, hoje tem um Instituto Mover Delas, mas lá já acontecia algo que eu não entendia ainda. Então, de ouvir, de servir, né, os clientes vinham, indicavam outro, aí vinha outro, e aí, assim, isso cria dentro de uma empresa, dentro de um eco, muita inveja, muita raiva, muita situação para que, se levantando, né, em cima de um empresário empreendedor, onde todos nós passamos, vocês já devem ter passado, mas eu digo que isso, ele é um acelerador do seu destino. Quanto mais as pessoas te perseguem, quanto mais te seguem, quanto mais as situações vêm para você desistir, ali é o caminho para você acelerar, porque ali está indicando que é o caminho para você ficar, para você prosperar. E eu fiquei durante esses 3 anos aguentando muita coisa, e para mim foi bom, até certo momento falei, bom, já aprendi o que tinha que aprender, já modelei e fui embora. Então, até ali eu não lia livros, até ali eu só tinha uma vontade, eu não sabia o que era mentoria, eu não sabia o que era uma palestra, eu não sabia o que era um curso de performance, um curso de desenvolvimento. Eu ia com a força do meu braço, vamos falar assim, né? E a gente sabe que o empreendedor, ele precisa buscar conhecimento, ele precisa buscar aumentar a performance, ele precisa mentalizar, ele precisa de uma ajuda com outras pessoas que já conseguiram alcançar, né? Então, hoje eu falo assim que você precisa ler todos os dias, você precisa comer livros daquilo da onde você quer chegar. Né? E como eu era da área de desenvolvimento de pessoas, eu estava com pessoas vendas, eu comecei a perceber que eu precisava disso. Mas enfim, isso é uma das minhas histórias lá de trás, né? De 14 anos atrás, só para entender um pouco da minha história, né? Nada foi fácil e sempre precisou de ter uma ação e enfrentamento, né? Eu falo de enfrentamento e você não ser uma pessoa que você está ali acomodada com algo. Sempre, meus pais nunca tiveram condições de dar nada. Meu pai era encanador, a minha mãe era do lar. O meu pai tinha um problema muito sério de esquizofrenia. Meu pai era extremamente agressivo, o meu pai era extremamente violento comigo mesmo. Nós tínhamos um problema dentro do meu lar, onde ele espancava minha mãe, e eu sempre fui esse escudo da minha mãe, onde ele vinha para bater nela, nas minhas irmãs, e eu era essa pessoa. Eu já não falo isso com dó de mim, nem com nenhuma dor, porque eu amava meu pai faleceu com 57 anos de câncer, era um homem que ele tinha muitos relacionamentos, e a minha mãe foi fiel a ele até o final, e ali a gente cuidou do meu pai, nós éramos as 5 irmãs, cuidamos do meu pai no final da vida dele, com câncer, amamos a vida do meu pai até o final, e eu falo que não adianta nós, como seres humanos, colocarmos a culpa ou deixar de perdoar ou ter uma ofensa com os pais, porque isso é uma grande trava na nossa vida, né? E às vezes no subconsciente, que é onde eu ensino muito na imersão Mover Delas, que hoje é o Instituto, como desvincular isso, toda essa ofensa, tudo aquilo que você está ligado no seu pai, na sua mãe, lá de trás do que foi feito. Então, minha mãe também, por falta de sabedoria naquele momento, minha mãe é viva, a amo muito, eu sou muito grata porque ela deu a vida, porque ela deu o melhor dela com o pouco que ela tinha e ensinou ali, mas aí ela gerava, por causa da raiva do meu pai, também um novo espancamento dentro do lar. Então eu cresci não acreditando nas pessoas, não acreditando no mundo, não acreditando em nada, e aí isso é uma história dentro do lar, onde poderia ter dado tudo errado, assim, né? Então, assim, hoje eu não sei qual é a desculpa que você tá ouvindo, que você pode dar, qual que é a autossabotagem que você pode colocar, ou a procrastinação dentro do que você sofreu, mas não tem como não dar certo se você realmente tomar uma decisão que você vai fazer dar certo, né? E eu resolvi ser diferente, né? Como uma das 5 irmãs, falei, não, eu vou fazer dar certo. E é isso, foi uma das histórias que aconteceu. Se vocês também não fizerem pergunta, gente, eu vou falando aqui. Não, embora, não sei se pode. A gente sempre prega que nós não somos donos da verdade, não sabemos tudo. Então, todo mundo que vem para falar aqui, a gente fica assim, porque tá absorvendo, tá ouvindo, tá aprendendo, e fala, olha, eu também fazia isso. Nossa, eu nunca ouvi falar dessa forma. Nossa, acabei de aprender algo. Enquanto nós estávamos sozinhas, só nós duas fazendo o podcast, a gente buscava histórias de outras pessoas, dos nossos clientes e tudo mais, e expunha aqui. É diferente de trazer
a pessoa que pra contar. Uhum. Eu poderia falar, eu ia falar, olha, eu ouvi da Roberta, a Roberta sim, ela passou por isso, a Roberta não sei das contas, mas cadê a Roberta? A Roberta é só eu falando, mas as pessoas estão te vendo. Sim. Então a gente tá assim, te olhando que foi, rapaz, que maravilhoso, né? Tipo, a história, assim, você não olha ela com vitimismo, que, ai, que pena de mim. Você conta ela assim, né? Ó, tô contando isso, passei por isso aqui, cheguei, tenho cicatriz, eu entendo, tô me curando, porque a gente não cura uma cicatriz instantaneamente. Não. Às vezes ela fica com aquela casquinha, mas por dentro ela ainda tá inflamada. Sim. Então, é isso, eu e ela tá assim, né? Tipo, te olhando. É. Aí eu falei, gente, para de me olhar, para de me olhar. Gente, até aqui, você tem se identificado? A história é muito boa, é muito interessante, gostosa mesmo. Eu vou agora pedir pra você, que ela tem muitas coisas envolvidas aí, fazer aquele link para o início do mover delas pra gente ver. Peraí. Antes, deixa eu só fazer uma coisa que eu vou esquecer. Que eu não tô anotando. Sabe uma coisa que a nossa convidada da semana anterior falou? Que ela tinha muito problema com controle, porque teve abandono com o pai. Você falou, questões de controle, né? Questões com o pai, traz a mulher muito pra ir pra frente. Sim. Não é uma pergunta nem pra Roberta, nem pra Vera, nem pra mim. É pra você que tá aí, é pra quem souber responder, mas uma reflexão. A gente sabe que no Brasil, mais 70% das famílias brasileiras têm problema com o pai. Ou ele abandona, ou ele some, ou ele maltrata, mais 70%. Nessas famílias tem mulheres e tem homens. Por que a mulher vai tão vou pro ataque e aí o homem se retrai tanto? Né? Porque já que todo mundo não, 70% tem problema com o pai, não era pra mulher e pro homem estar naquela mesma pegada de eu vou resolver? Então, é uma coisa que a gente fala assim, nós vamos falar da igualdade. Não, mulher e homem não é igual, gente. A gente tem que falar da equidade. Direitos nós temos igualmente. E pronto, isso daí não tem como falar assim, a mulher tem o direito de lavar roupa, de fazer comida, tem esse dever, e o homem só de comer. Não, é ser humano, vai lá e faz também. Se vira. Mas é equidade. Então, assim, por que a gente muitas vezes lida com a situação de forma diferente? E aí nós crescemos, me coloco nesse nós aí, porque também tive esse mesmo problema com o pai, o problema paterno, na situação de eu vou resolver, eu não quero depender de ninguém, porque a gente já sabe como é se virar. Então, eu, por exemplo, eu não sei como é depender, como é fiar, como é, sabe, assim, putz, eu não sei o que vai acontecer comigo se ele não estiver aqui. Você parece com seu pai? Cara. E os comportamentos e ações? Minha mãe. É? Minha mãe. Aí é bem minha mãe. Sim. Apesar que a minha avó falava, seu pai é uma onça, sua mãe é outra, não tem como você ser diferente. Então... Mas é que o pai dela não conviveu com ela. Nada. Então, ela tem todo o perfil da mãe, porque a mãe foi a única, pai e mãe, com toda aquela... exatamente. Então, foi até difícil eu colocar minha mãe no papel só de mãe, e não de mãe e pai, e me colocar no papel de filha, e não de esposa, esposo dela ali, sabe, de parceira, porque sou filha. Né, na constelação familiar a gente vê muito isso. Às vezes você tá tão do lado que nem você era defensora da sua mãe. Em muitos momentos você deve ter se visto como mãe da sua mãe. E não como a filha, como não mexe com a minha mãe, não que eu vou defender. Que é a mesma garra que uma mãe tem para defender os filhos. Então a gente acaba fazendo uma bagunça no nosso sistema familiar tremendo. É uma confusão. Mas eu sempre vejo mulheres falando, eu fui, aí eu resolvi. Aí eu me tornei difícil, aquela mulher é difícil de ocupar o meu lugar de fêmea, né? Meu lugar feminino. E o homem, gente? Vira homem, caramba! A questão é essa mulher deixar ele virar homem. Mas ele também teve questão com o pai, por que ele não tá com essa mesma garra? Mas é só uma reflexão, tá? Que eu parei pra mim, quando você falava, veio... É muito profundo. Se a gente for entrar nessa questão, tem muitas respostas sim para isso, né? De repente daria um outro podcast para falar só disso, até porque eu fiz 2 métodos CIS, que foi a imersão do método CIS do Paulo Vieira, e lá eu obtive a resposta. É algo muito mais profundo. Então, de tudo, eu trouxe isso para a imersão Mover Delas, para trazer essa resposta, essa cura para essas mulheres, para dar uma desacelerada. Eu posso te dar certeza que isso não desacelera 100%. Mas 60% ajuda muitas mulheres a ter um norte, uma identidade daquilo que era. Ela se reconhecer. Não, eu mudei porque, gente, eu andava de moto, sem boné e roupa de menino. Eu era a pessoa que jogava bola no esportivo do Jorge Bruda em Santo Amaro com 14 anos. Eu era um menino. Então, eu acredito que eu venci tudo isso porque eu mudei, eu achei o meu feminino, por mais que eu ainda tenha, igual a Vera falou, tá correndo ali, tá agitando assim, mas hoje eu com meu esposo, eu deixo ele
fazer assim, na questão de me cuidar. Eu falo, vai, você que tem na frente e tal, e lançando ele, só que ele tem o processo dele, de também entender que ele é o sacerdote, ele que tem que ir na frente, ele que é o provedor, ele que é o caçador. Isso também é uma outra ferida dentro dele com a questão do pai dele e da mãe dele, que a mãe dele super protegeu muito. E aí fica nessa questão. Então são dois gatos dentro do saco preto tentando se curar. Né? Então ele também melhorou muito, está no processo dele também, como eu. Mas assim, eu mudei da água pro vinho. Eu era um homem, um menino, literalmente. Se você me olhasse, é que não tem uma foto aqui para mostrar, mas eu era um menino totalmente, né? E eu mudei, graças a Deus, assim, fui estudando. Isso que eu falo, estudando muito, buscando me conhecer. Primeiro conhecimento é sobre a gente, né? Entendeu? Então, para eu chegar nesse ponto, o que aconteceu? Eu perdi meu casamento. A gente ficou separado durante 6 anos. Eu fiquei sozinha com as crianças e me encontrei em um outro mundo de novo, que eu também tive que começar do zero. A gente perdeu tudo, perdeu casa, perdeu carro, perdi na época o meu sogro, meus filhos, foi assim, devastador. Só que eu digo que toda crise ela tem uma recompensa. E dentro desse tempo a gente conseguiu se reencontrar. Eu de um lado, ele do outro. Eu fiquei solteira durante 5 anos, esperando essa restituição, me modelando, me sujeitei a quebrar todo o meu ego, todo o meu orgulho durante tempo, porque não tem outro nome que se chama ego e orgulho, que a mulher carrega por causa da ferida da rejeição. Toda mulher que ela é viril, toda mulher que ela é controladora, que ela é muito líder, ela tem um problema de rejeição. Esse problema ou vai vir do ventre, quando a mãe rejeitou, ou vai vir do pai, porque nasceu uma menina, que é o meu caso, queria um menino, e transformou um menino, ou foi porque ficou enfermo na UTI quando nasceu. Então, assim, dentro da imersão, a gente rasga por vários motivos por que a mulher e o homem carrega essa rejeição. E essa rejeição, ela vira um orgulho, ela vira um ego, e aí isso, para não ferir de novo, ela vira orgulhosa, uma proteção. e o ego na frente. E aí eu tive que me permitir, na verdade eu não, né? Porque, vamos lá, quando o Criador quer fazer algo em nós, ninguém tem controle sobre isso. Eu não sei qual é a sua religião que você está ouvindo, mas se tem alguma coisa acontecendo na sua vida que está totalmente fora do seu alcance, do seu controle, e você perdeu totalmente o controle e nem sabe para onde você vai, é porque provavelmente de 99% é que ele pegou o controle e tirou da sua mão. E isso Deus fez comigo. Eu perdi tudo. Eu voltei para casa da minha mãe de calcinha, literalmente com roupa do corpo, com 3 filhos. Uma da barriga, que é a Sarinha, que está aqui com 14 anos. Há 14 anos atrás isso. E os meus 2 filhos são de 10 e de 5 na época. Eu passei toda a humilhação que eu tinha que passar, merecedora daquele momento, para mostrar, na verdade, que eu não tinha o controle da minha vida e nem de nada. E eu precisei passar por várias situações que me trouxe de novo o meu feminino e aceitar o meu marido. E nós casamos novamente. Depois de 5 anos separados, a gente casou e a gente vive até hoje juntos, restituídos. Até eu digo assim que não foi nós que nos escolhemos, foi a própria mundo, a energia, o Criador que nos escolheu para estar juntos hoje, porque eu aprendi muita coisa, né, com ele e ele comigo, né. Então assim, não desista do seu marido, é mais fácil você consertá-lo e investir nele do que você tentar de repente fazer outras opções, porque no próximo que você chegar, você também vai ter um outro tipo de problema, porque essa pessoa também teve uma história lá da raiz, lá do útero, e você vai ter que resolver um outro tipo de problema, tá? Eu tô falando eu, Roberta, não tô falando que é certo. Eu tô falando que foi a opção que eu tomei, que eu decidi, que eu fiz a matemática, falei, eu vou entrar em outro problema, eu vou arrumar outro marido, eu vou arrumar outra família, e isso vai me dar uma situação. Então eu, Roberta, decidi, no meio de, vamos colocar, 70% do mundo, não separar e arrumar uma outra família. Eu falei, na verdade, eu tive uma crise com Deus, né? Eu era uma mulher que não acreditava em Deus, eu jogava a Bíblia na parede, xingava ele, falava que ele era o culpado de tudo que acontecia na minha vida e que ele era miserável, que não fazia nada por mim. E eu odiava Deus, e eu tinha todo esse ódio dele. E aí ele mostrou pra mim quem ele era, de verdade, nesses 5 anos, e ele fez um milagre. E eu falei assim pra ele, se você é Deus, você vai trazer esse homem. Meu marido virou quase um morador de rua. Eu falei, se você é Deus mesmo, que fica aí falando que é Deus, você vai trazer esse homem no meu portão, sã, saudável, e um homem que vai me colocar de novo e vai cuidar de mim e da minha família. Pois passou 5 anos, esse homem veio exatamente assim, no portão, do jeito que eu imaginava, sã, curado, e falou pra mim, eu quero a minha família de volta. E foi exatamente essa palavra que eu falei pra Deus, no meu inconsciente. Falei, ele vai ter que chegar e falar, eu quero a minha família de volta. Então, igual essa conversa que eu estou tendo com vocês, que dessa experiência, eu tenho várias outras experiências, que não dá para contar tudo dentro do podcast. Mas para edificar a fé de mulheres,
de não desistirem daquilo que de repente vocês não estão vendo. Porque eu acredito que realmente a fé é aquilo que você não está vendo. O que a gente está vendo aqui, ó, nada disso é fé. É o que vai ainda acontecer que a gente nem viu, nossos olhos não alcançam. Nem nossos ouvidos, nem nada. Então a gente hoje está junto novamente, né? E temos nosso desafio, mas perto do que a gente passou, melhorou muito mais. Por que eu contei para vocês toda essa história do que eu passei com meus pais? Porque na pandemia, no momento de crise em 2019, onde todos estavam no momento de crise, eu tinha saído de um evento antes da crise, fazia uns 3 meses antes. E aí estava saindo do evento, lá eu já estava formada como maquiadora, depois do meu decorrer de várias coisas feitas, né? Eu me formei como maquiadora. E para entender, assim, eu não tinha nenhuma habilidade de me tornar uma maquiadora. Só para você entender onde que chegou isso. Eu trabalhava no ramo automobilístico, chegou uma época que eu mexi com o carro, eu abri o capô do carro para tocar um motor de marcha lenta, trabalhava com injeção eletrônica. Então, assim, eu era uma improvável. Para ter esse pincéis de ouro, eu recebi, isso é muito improvável, porque eu não tinha. Eu comecei a fazer cursos, falei, eu vou me profissionalizar, eu chegava, chorava em alguns cursos, porque para mim era difícil tocar numa mulher, chegar perto de uma mulher. E aí começou o processo da cura, onde o Senhor me jogou no meio dos pincéis da maquiagem. Eu comecei a aprender, comecei a maquiar algumas pessoas e comecei a ter uma renda muito boa nisso, né? Que eu comecei a participar do mercado de luxo, assessora do Celso Camuro, que hoje não mais, né? Mas ele foi maquiador da Angélica, junto com o Luciano Huck, toda aquela época do mercado de luxo. Então, eu fiquei por 3 anos sendo maquiadora, e aí chegou um belo dia, falei, cara, tem alguma coisa que tá faltando, né? Eu preciso fazer algo, mas eu não sei o que que é. E eu saindo dentro desse evento, perto da comunidade de Heliópolis, chama lá, a maior da América Latina. Saindo do evento, eu vi uma moça, uma jovem chorando, de 24 anos, eu fui até ela para conversar, e ali ela estava indo tirar a vida dela, se suicidar. Nossa. E aí a gente começou a conversar com ela e tal, e aí ela começou a chorar muito. Eu falei, me dá o seu endereço, que eu vou até você, eu quero saber mais sobre você, né? E fui atrás dela. E aí cheguei na casa dela no outro dia, ela morava dentro da favela mesmo, dentro da comunidade. Cheguei lá, essa moça estava suja, estava usuária, né? Estava usando droga, estava mal, sim, sabe, a casa dela muito suja. E eu entrei dentro da casa dela, levei a minha mala de maquiagem, né? Conduzi aquilo que o meu coração falou e fui lá e maquiei ela. Conversei com ela, maquiei ela, mentorei ela, conversei com ela começou a chorar muito. Quando eu virei ela para o espelho, ela se viu maquiada, ela começou a chorar muito. E a maquiagem, ela tem esse poder de conseguir tirar você de um pensamento, um pensamento de baixa autoestima, um pensamento de não se amar, um pensamento de não se aceitar, um pensamento de se sentir feia. A maquiagem, ela tem esse poder de enobrecer a alma da mulher. E ela começou a chorar muito, ela estava com a faculdade trancada e ela tomou uma decisão aquele dia. Ela falou, Roberta, eu quero voltar a viver, eu quero saber mais disso. Na época era disso, porque não existia um projeto. Eu só conhecia a Ana, e aí ela foi, na mesma semana, me ligou e falou que tinha ido na faculdade, que ela destrancou lá, que ela ia voltar para a faculdade e tal. E a Ana, ela tinha um problema que ela lembrava muito a minha adolescência. Eu já estava mais idade, ela tinha 24, eu tinha 30 e poucos. Ela tinha problema com o pai, tinha problema com a mãe, os pais eram separados, e ela tinha muito conflito com o pai também, nessa questão, né, de crise de brigas, né, nessa questão. E aí ela me contou sobre isso, os pais estavam separados, ela falou que ela nunca tinha superado isso, e abriu o coração dela, e eu vi que era uma história muito parecida com a minha. E até aí tudo bem. Bom, enfim, passou mais ou menos nem 3 meses, a gente ficou sabendo da Ana, né, que ela estava desaparecida. Esse fato está no YouTube, lá no Velocidade Alerta, procurando ela durante 15, 20 dias, não achava ela, e ela foi achada dentro da casa dela, morta, enterrada, esquartejada, dentro da casa dela. E se descobriu que o rapaz que ela se envolveu tirou a vida dela, porque ela descobriu que ele era casado. Porque a Ana procurava um pai, ela procurava uma pessoa para falar com ela, para abraçar ela, para sentir e ouvir aquilo que ela não tinha sentido do pai dela. Então ela só procurava um pai. E aí ela se envolveu com ele, e ele acabou tomando chumbinho e se suicidou também, porque lá dentro da favela o pessoal ia vir tirar a vida dele de qualquer jeito, porque descobriram que foi ele. Então foi uma fatalidade, foi muito ruim. Eu passei muito mal, porque assim, eu não consegui ir no enterro dela. Eu comecei a me... Falei, por que né, um contato tão próximo? E eu ajudando essa menina, e ele veio e tirou a vida dela, e eu me senti meio que culpada. Eu falei, cara, eu podia ter feito mais. Sabe quando você tá fazendo algo, você fala, cara, eu tinha que ter feito mais.
sabe? E aí foi aí que eu ouvi uma voz dentro de mim falando assim comigo que dentro daquela comunidade tinha muitas Anas lá dentro que precisavam de mim. E aí eu falei, puxa, mas precisa do quê? Pra quê? O que que eu vou... Como isso? Né? Beleza. Aí começou a pandemia. Nessa época começou a pandemia. E aí eu peguei o meu carro e fui fazer Uber, porque eu não tinha mais eventos e nem maquiagem para mim fazer, né? Nas modelos, nos casamentos que eu fazia noivas e não tinha mais. Comecei a fazer Uber durante esse tempo dentro do Uber, eu fazia muita network, muita conexão já dentro do Uber. E eu fiz uma conexão com uma gestora da época, ela era a gestora do CEL Heliópolis, lá é um lugar imenso, de muitos auditórios, de salas e tudo. Eu peguei conversando com ela, ela falou, e você, o que que você faz? E eu só tava fazendo Uber, né? Eu falei, olha, eu tenho um projeto, né? Aí ela falou assim, como que é esse projeto? Eu falei, eu ajudo mulheres com depressão, depressão, ansiedade e suicídio, porque era a história da Ana. Ela falou, nossa, que legal. E o que falta, né? Como que você faz, onde que é? Eu falei, então, eu tô sem lugar. No momento eu não tô fazendo porque eu tô sem lugar. Pois, resumindo, essa mulher me deu a chave, mandou eu voltar no outro dia no escritório dela, me deu a chave do CEL Heliópolis para mim usar os auditórios, todas as salas. E eu falei, puxa, legal, eu tenho um lugar, e agora, cadê as mulheres, né? Não tinha as mulheres. E ela pegou e perguntou, quantas mulheres são? Eu falei, 80. Eu joguei 80 mulheres, assim, né? O que estava no meu coração. 80 mulheres. Aí eu peguei e fui para dentro da favela. Comecei a fazer panfletinho, fui lá na gráfica imprimir, comecei a falar, escrevi assim, ó, curso de maquiagem gratuito, né? E aí fui jogando os panfletos para algumas pessoas, em alguns lugares específicos, e isso, assim, deu um boom, né? No primeiro dia de aula, que era para ser workshop, bom, na primeira semana que ia começar o workshop, eu recebi uma ligação, lembrando aqui, eu recebi uma ligação. E aí uma pessoa falou para mim, Roberta, você recebeu uma doação. Aí eu falei, uma doação do quê? Ela falou assim, de maquiagem. 150 mil reais de maquiagem. Você recebeu da Bruna Tavares e da Mari Maria. Elas querem patrocinar o seu projeto. E assim, eu só tinha comentado dentro de um grupo da Cris Arcangeli, que eu estava do Mastermind dela. E essa pessoa apareceu, foi dentro de um grupo PharmaMake. Falaram da história da Ana, do projeto que estava criado junto de um PDF, que ainda estava em PDF, na verdade, todas as coisas. E uma conversa com uma amiga de grupo, né? Também era do Capão Redondo e tinha vontade de ajudar algumas pessoas. E na mesma semana aconteceu tudo. E dentro da pandemia. E aí eu tava lá arrumando as maquiagens dentro do CEL Heliópolis. Foi chegando mulher. Bateu 80 mulheres exatamente naquele lugar dentro de uma sala. E aí eu me vi com 80 mulheres e falei, meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer com essas mulheres? E aí eu comecei a ensinar elas a se maquiar e se amarem através dos pincéis da maquiagem. E aí isso começou a criar uma estrutura, assim, um movimento muito grande, porque começou... No primeiro dia de aula, manifestou meninas tentando se suicidar, correram da sala de aula, se cortando, pulsos cortados, cabeça raspada, mulheres que tinham vários problemas com suicídio, depressão e ansiedade. Eu falei, meu Deus, que loucura é essa que está acontecendo aqui? Sabe, tipo, algo que não foi nada desenhado por um ser humano, assim, que as coisas foram acontecendo. E aí eu fiquei 2 anos e meio dentro dessa comunidade. Foram mais de 1.400 mulheres que passaram pelas minhas mãos e nos pincéis da maquiagem. Através da âncora da maquiagem, eu trazia para elas essa mentoria de todas as portas que eu já tinha passado, a qual eu já havia me curado, né, da depressão também, fui uma pessoa muito depressiva, ansiosa, suicídio, essa questão de suicídio. E eu comecei a ajudar essas mulheres. Isso se tornou um instituto onde a Globo foi atrás, startups iam atrás para saber desse movimento. Começamos a crescer muito lá dentro com outros líderes. Também fomos expulsas lá de dentro por líderes que lá tem um poder, né, um certo poder. E aí a gente também foi pedida para se retirar desse local, que não podia mais ficar, porque o pessoal achava que eu queria poder. E lá dentro tem uma disputa muito grande sobre poder, né? Então, e aí, mas como era um projeto mesmo que estava na mão de Deus, um dos homens que queriam me tirar conectou com uma outra pessoa, onde que, por coincidência, a esposa dele tinha passado no projeto e ela estava em depressão fazia 1 ano. E quando ela tocou no projeto, que ela foi no projeto, ela saiu da depressão, ela arrumou trabalho, ela começou a se maquiar, andar em shopping, toda bonita, arrumada. Ele falou, olha, eu vou falar uma coisa, ninguém vai mexer com essa menina aqui dentro, vai deixar ela tocar o projeto, porque eu vi a minha mulher morta dentro de uma cama, sem querer viver, e depois que ela foi nesse projeto, ela não fala mais de outra coisa, ela se maquia, ela está trabalhando, ela está viva. Então, assim, eu nem precisei me justificar.
Então eu fui justificada lá dentro, até por eles próprios, aí me deixaram tocar e começaram a ajudar. Não, olha, vamos falar de vocês vão vir no palco, festa para 5.000 pessoas, colocavam a gente no palco para falar do Instituto. Então, assim, várias histórias e todas as líderes que estão lá dentro na época, que foram levantadas para darem aula também, porque eu não era sozinha, eu tinha uma equipe, todas tinham ansiedade, todas tentaram suicídio, tinham seus pulsos cortados, as suas cabeças raspadas por causa de problemas emocionais, e cresceram, deixaram seus cabelos crescer, hoje estão voando, estão em todo o Brasil maquiando, outra abriu uma escola, então assim, foi gerado outras mulheres curadas lá dentro através da minha história. Eu contei para vocês a história para entender que assim, que na sua dor, essa dor que você sente hoje, que é um desafio, que é um problema, é isso que vai ser o propósito para você ajudar outras pessoas. O seu maior desafio até aqui é nisso mesmo que você vai ajudar essa pessoa. Então, qual que será o meu propósito? Seu propósito é, qual foi a sua maior dor? Qual foi a sua maior vergonha? Qual foi a sua maior dificuldade? Essa daí é que você vai ajudar outra pessoa. E com tudo que você fizer, né? E é o Instituto Mover Delas, né? Para quem quiser acompanhar lá. E aí a Globo foi lá, aí a Beauty Fair também me achou, por isso que eu ganhei esse troféu, Pincéis de Ouro, né? Foi internacional dentro da Beauty Fair, essa premiação, e foi muito bom. Eu olho assim, né? Eu trouxe até eu gosto de falar, tem gente que escondia, eu escondia tudo. Eu não falava nada, eu me escondia de câmera, eu me escondia de tudo. Eu falei, não, cara, tá errado isso. Se eu não for a pessoa que vou mostrar o resultado, os outros líderes, as outras líderes que precisam se levantar, não vão ver. E eu me sempre quer espelhar no outro, né? Quando se você tá aparecendo, se ela pode, ela tá aparecendo, eu também posso, né? Então eu vou também. Se esconder, eu também me escondo. Sim, isso mesmo. E aí a gente pausou lá, né? Porque eu tava fazendo tudo na força do braço, praticamente, porque eu não tinha investidor, eu tinha produtos. A gente bateu 500 mil de produtos em 2 anos. E isso a gente fez um formato para poder monetizar, para poder manter os aluguéis, lugares, as festas, os eventos que a gente fazia, porque tinha formatura todo mês, eu entregava os certificados para 80 mulheres, era festa, era evento, era bem legal. Eu fazia com que elas tivessem experiência de verdade. Não era só porque estava dentro de uma comunidade da favela, né? Que, não, vai fazer de qualquer jeito. Não, eu vou fazer como se estivesse em Hollywood. Vocês não experienciavam, né? Elas ficavam uma semana no experimento, fazendo curso, mentoria. Falei, agora essa noite, sexta-feira, último dia, vocês vão se maquiar, vão vir com a sua melhor roupa, vão se vestir de preto, com vestidos lindos e bonitos. Aí, assim, fazia foto, com certificado, essas mulheres entravam numa outra mentalidade de continuar o destino delas, né? Eu simplesmente ativava elas para que elas continuassem, né? Esse modelo de a pessoa viver uma experiência. Quando ela vive toda essa experiência de se maquiar, se arrumar e ganhar um troféu e tal, ela quer fazer isso acontecer de novo. Então ela vai subindo, vou buscar mais, agora eu quero 2. Vem aquele momento também de disputa, né? Que nem a senhora falou, a competição. Então eu também, não é competir pro lado ruim, às vezes competir comigo mesmo. Não é com o outro, né? É com a gente que você fala, peraí, eu não posso, que eu posso sim. Então, a gente trabalha muito a questão delas de capacidade e merecimento. São as duas áreas que a gente mais trabalhou nas mulheres lá. Muitas se sentiam não capazes, que não iam conseguir, e no final descobriam vários talentos que podiam muito mais que aquilo, né? E fazer elas ter o pertencimento. Então, são as áreas que nós, seres humanos, buscamos. O merecimento e o pertencimento. Todos nós queremos se sentir pertencente e validado, reconhecido em algum lugar, em alguma tribo, alguma sociedade, em alguma comunidade, em algum lugar. Nós não conseguimos ficar sozinhos o tempo todo. Esse era o meu maior desafio. Eu nunca imaginava que eu, a mulher que mais corria de tudo, de todos, eu tinha coceira de mulher. A moleca? Eu era a moleca querendo andar com os moleques, que eu sempre andei com os moleques, e aí de repente o destino virar de ponta cabeça e agora você vai andar com mulheres e você vai curar essas mulheres. E isso realmente é totalmente improvável. Não tem como, porque eu falo assim, eu tenho até a 8ª série, eu não tenho faculdade, mas eu sempre fui muito sonhadora, muito idealizadora. Tudo que eu queria, eu ia lá e fazia, e conquistava. Então, assim, não depende da escolaridade. Lógico, gente, é importante, não sair das escolas. É importante, mas, assim, eu digo que você tem que ter muito mais desejo,
dentro de você e vontade de sonhar do que você só ter escola para falar que você vai. Só no Para automático, cumprir né? tarefa lá, para falar que está indo e chegar no terceiro ano você não tem expectativa. Não, começa agora. Começa na quinta, sexta série, não sei se alguém está ouvindo a gente, né? Mas para as mães aí que estão ouvindo, né? Mas enfim. Você falou a questão da escolaridade. A minha sogra, que fez lembrar agora, ela tinha até a segunda série, né? Que aí você falou, não sei se estão ouvindo. A gente tem, os jovens também nos acompanham, e jovens mais tempo. E a minha sogra, o sonho dela era ler a Bíblia. Então, assim, ela é evangélica, né? Muitos anos, e o desejo dela é ler a Bíblia. Só que ela passou cuidando da casa, família, e eu comecei a acompanhar ela. Então ela chegava na igreja e ela não queria, tipo assim, só a única tá com a Bíblia fechada. Então ela abria a Bíblia, ela olhava para as irmãs iam lá, folheava, colocava no versículo e mostrava para ela. Porque não era para todo mundo que ela falava que não tinha leitura. Então aí ela colocava o dedinho assim, e eu, do lado dela e tal, eu via que ela se perdia, eu ia lá, falava no ouvido e tal. Falei, legal, né? Eu tô aqui falando, mas que legal se ela pudesse, pelo menos, né, ela mesma começar a interpretar. Aí ela começou a estudar. É uma igreja católica, estava dando a alfabetização para jovens há mais tempo, e ela começou a frequentar. E aí ela só parou a ponto dela saber ler. Então, para ela, aquilo era o necessário, era o que ela buscava, era o objetivo dela. Então, ela lendo e tal, aí você já via ela, já tal. Tinha aquelas dificuldades de chegar aquela coisa, mas tá bonitinha, já folheava. E eu falava, olha. Dá um poder, né? Uma realização, uma coisa boa. Então, gente, não importa a idade. Falar, eu parei na segunda série, terceira série, quinta série. É possível você se recuperar sim, buscar, não importa a idade que você tem. A gente vê muitos casos de pessoas que formaram na faculdade, sonhos de ser advogado, isso aqui, com 60 anos, 65, não, 70. nunca é tarde. Nunca é tarde, né? Então, mais uma indicação também. E eu olho minha sogra, hoje ela tá com Alzheimer, então não lembra da gente, tá? Ela dá um sorriso e tal. A gente tá nos cuidados dela. Mas nesse período que eu acompanhei ela, porque eu tô com meu marido há 30 anos, então 30 anos de sogra também, de companheirismo, de bate-papo, de troca de informação. Então faz total sentido. E você falar da questão da gente não saber qual é o propósito. O propósito é aquilo que você passou a maior dor, a dificuldade que você teve, e você venceu naquilo, você descobriu o porquê. Por que você teve que passar por aquilo? Você precisou ser forjada, massada, reformada, reconstruída, pá. Agora você pode. Porque você já passou pelos processos, você tem firmeza em passar adiante. Sim. E aí vai propagando para outras pessoas. Isso é essencial, maravilhoso. E faz total sentido aqui no nosso programa, nos Boss Mind, que a gente fala para quem trabalha em CLT, quem é empresário. Nós falamos de vivência do dia a dia, contamos histórias. É justamente isso, para transformar e para você ver que você não está sozinho. Tem muitas outras pessoas também que passaram por processo diferente, mas em algum ponto vocês vão se ligar também. Olha quantos insights a Roberta trouxe, né? Na questão do se desafiar, de não ficar na zona de conforto, de vestir a cara de coragem. A minha mãe fala isso desde que eu sou criança. Quando eu falava, mãe, eu tenho vergonha, ela falava, veste a cara de coragem e vai. Veste a cara de coragem. Quando a gente tá muito tímido, veste a cara de coragem e vai. É verdade. Então, você falou sobre isso, sobre o olhar pro outro, não deixar o outro ser invisível. Muitas vezes a gente pensa mesmo, mas por que eu tô aqui? Por que eu tive que conhecer a Ana? Por que você teve que passar por isso? Porque tinha um porquê. Tinha um propósito. E no empreender é muito isso. Às vezes, acho que quase todos os dias, principalmente quando a gente está começando, a gente pergunta, mas por que eu tenho que passar por isso? Eu montei minha empresa, eu sei o que eu gosto de fazer, eu quero fazer isso. Por que tá tão difícil? Gente, ninguém chega no fim sem passar pelo meio. Se você pular esse caminho aqui, você não vai ter experiência, você não vai ter musculatura de vida. Não é musculatura de braço. É de vida para chegar lá e falar, aqui eu consigo ficar, aqui eu sei viver. Então esse processo aqui é chato? Dói? Dói. Eu acho que na verdade nunca vai parar de doer. Vai com dor mesmo, entendeu? E segue, porque né? não existe a não ter dor. O nosso cérebro está acostumado a fazer algo sempre debaixo de não dor. Então quando tem dor, tem que romper e continuar. E o medo significa, na verdade, o medo de errar.
Nós somos forjados desde criança a não errar. Cai um copo, aquele escândalo. Toda criança que erra, os adultos são muito assim, infelizmente, né, nem percebe, mas assim, muito duro com as crianças. Então, o adulto tem uma criança dentro de si que tem medo de errar, de ser exposto, porque as pessoas vão lá brigar ou vão falar alguma coisa. Então, assim, ressignificar mesmo esse medo de errar. E erra, que errar é bom, porque depois você arruma uma rota, não tem como não errar. Vai errar para poder ajustar, não tem como. Não tem, realmente. Roberta, a gente já passou nosso tempo, nem Nossa. parece, né? Obrigada. Eu gostaria que você deixasse aí seus contatos, onde que a galera te encontra, como que faz as suas considerações finais, por gentileza. Onde encontra uma delas também. Eu queria passar o Instagram Roberta Ventrice 1, né? Que eu sou a embaixadora, idealizadora e fundadora do projeto Mover Delas. E o projeto Mover Delas você encontra no Instagram também Mover Delas 1, bem simples assim. E queria convidar todas as mulheres para ir na imersão no dia 1º. Lá a gente vai passar uma tarde maravilhosa, onde nós vamos pegar algumas dores que estão dentro de você, vamos tirar um pouquinho ela para fora, para você poder enxergar, porque quando você tem no radar, por que essa dor está aí, as coisas ficam mais claras, mais leves, e tirar um pouquinho o fardo de você. E vai ser dia 1º de novembro, vocês duas também estão convocadas. Nem convidada, Nem convocada. É diferente, É. viu, gente? A responsabilidade. E depois a gente vai para um happy hour, tá bom? Todas juntas, vai ser delícia. muito Que legal. legal. Fechar com chave de ouro. Quero agradecer vocês duas, muito obrigada, gratidão, amei estar aqui e conte comigo. Ai, legal. Tá? A gente Já você sabe, viu né? como passa rapidinho? Rapidinho, é verdade. E já o próximo convite porque tem história. Tem. E essa foi uma parte, gente, acompanha. Depois a gente chama de novo a Roberta para contar uma outra parte que, não me identifique quem é. Filha, você identifica com outra, pode ter certeza. Vamos falar depois de conexões, é importante as conexões dentro do empreendedorismo, né? Muito. Isso, nossa, Vamos maravilhoso. sim. Roberta, mais uma vez, obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou. Segue a Roberta aí nas redes sociais. Segue também o Mover Delas e vamos para a imersão. Exatamente. Beijo. Beijo, tchau, tchau.